Fala pessoal, olá, meu nome é Ana Priscila. Vou fazer uma pequena apresentação para vocês, tá? Esse é meu primeiro vídeo, então acho importante vocês saberem quem eu sou. Sou servidora pública na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Eu fui aprovada no concurso em 2018, na verdade eu fui aprovada no concurso da UFPA, que fica em Belém. E com o tempo, né, como eu gostaria de vir para a cidade da minha família, eu transferi aqui para Marabá. Então fiz uma redistribuição através de uma permuta, né? Troquei com uma pessoa que era de lá, a gente queria, né, trocar. E aí estou aqui na Unifespa desde 2019. Não saí do mundo dos concursos, ainda continuo estudando bastante para concurso. Fui aprovada ano passado, em 2022, no concurso do Ministério Público do Pará. E, bom, a gente segue estudando, né? Atualmente eu faço a minha segunda graduação, que é o curso de Direito, porque eu pretendo também seguir a carreira jurídica. E então a gente nunca pode estar parando de estudar, não é verdade? Essa minha primeira aula é sobre as noções básicas do sistema do governo federal. Na minha época que eu prestei o concurso para a UFPA, eu pesquisava bastante sobre esses sistemas, eu não entendia nada dessas siglas, então eu ficava muito perdida, porque não era algo, né, do meu dia a dia. Hoje, graças a Deus, atuando lá na Unifespa, eu utilizo algum desses sistemas, então tudo é bem familiar para mim. E eu gostaria, né, de acrescentar aos estudos de vocês estão passando por essa fase, e apresentar um pouquinho desses sistemas e como isso cai em prova. A minha intenção aqui não é ensinar você a mexer no sistema, ir lá na janela tal, abrir tal, fechar. Não, a minha intenção aqui é fazer você entender o que é, para que é, e acertar a questão do concurso. Isso. Aprender a mexer no sistema, você vai aprender isso quando você estiver lá dentro, você vai mexer nisso todo dia, então você vai ficar craque nesse assunto. Bom, para começar, a gente vai estar vendo aqui, eu vou colocar alguns conceitos para vocês, nós vamos fazer algumas questões, tá? Para você entender direitinho como isso cai no concurso. Então aqui as noções básicas sobre os sistemas do governo federal. Mas afinal de contas, né, o que são esses sistemas? Com o passar dos anos, a administração pública também, ela foi tendo essa necessidade de se adequar, né, ao mundo que a gente vive hoje, que é o mundo digital, o mundo eletrônico. Então não tem mais por que você fazer um processo dentro de um órgão federal, no caso aqui, em meio físico. Então, assim, e a gente pôde ver isso também muito presente na época da pandemia. Na pandemia, ninguém poderia trabalhar presencialmente. Então, esses sistemas foram mais do que necessários. Mas, assim, não só pela facilidade, mas também para a administração pública, ela está administrando e gerenciando cada órgão. Então, aqui no conceito que eu coloquei para vocês, fala que eles são sistemas informatizados criados pelo governo federal para ajudar a administrar e gerenciar suas mais diversas atividades, como administração de pessoal, que é o CIAP, o controle financeiro, que é o CIAF, o planejamento e gestão de bens móveis e imóveis, que é o CIADES, entre outros. Gente, não se preocupem com essas siglas. Eu ficava assim muito atordoada com tanto de siglas, mas infelizmente a administração pública é cheia de siglas. Quando você entrar lá no seu órgão federal, você vai ver que cada setor é um monte de sigla, tudo é sigla, e você vai se acostumar. Com o tempo você se acostuma com essa sopa de letra que tem na administração pública. Bom, então vamos lá. O primeiro sistema que eu quero apresentar para vocês é o CIAP. Gente, esse aqui, mas o próximo, acho que mais os próximos dois sistemas que eu vou apresentar são os mais importantes, que eu tenho certeza que vai ter uma questão na sua prova. Então, presta bem atenção nesses conceitos.
O SIAP, ele é o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Então, quando você vê na sua prova algo relacionado a recursos humanos, você imediatamente vai ligar ele ao SIAP, tá? Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Mas afinal, o que é esse SIAP? Eu vou ler aqui o conceito e vou estar explicando para vocês de forma mais clara e objetiva. O SIAP, ele é um sistema informatizado de gestão de recursos humanos do Poder Executivo Federal. Ele controla as informações cadastrais e processa os pagamentos dos servidores da administração pública. Tanto os ativos, que é quando você entrar você vai ser um servidor ativo, como pensionistas ou também os aposentados. É o seguinte, tudo que envolve o servidor, questão de salários, benefícios, tudo vai ser através do SIAP. Quando você, se Deus quiser, passar no seu concurso, você for lá, ter a sua posse, a galera lá do RH, do órgão, eles vão pegar todos os seus documentos e vão dar entrada no SIAP. O que é o SIAP? É uma matrícula, você tem uma matrícula, você recebe uma matrícula que a gente chama de SIAP, e você, através desse sistema, tudo que acontecer relacionado, como eu falei, do seu salário, você vai receber seu pagamento pelo SIAP. Então, assim, se você vai fazer, né, muita gente fala assim, eu vou passar no concurso só para eu garantir meu consignado. Você precisa do SIAP. Então, assim, eu até coloquei duas figurinhas aqui para vocês, referente ao dinheiro, né, o dinheiro digital, para você lembrar que é o seu salário que está caindo na sua conta. E lá também no SIAP, eu vou mostrar para vocês, na verdade, tem aqui, ó, o SouGov, é através deste aplicativo. É importante também, acho que vocês saberem disso, porque pode cair na prova. Ele é um aplicativo, ele tem os serviços de gestão de pessoas. Esse aplicativo, ele é exclusivo para os servidores públicos federais ativos, aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Poder Executivo Federal. O que é isso? Quando você já tiver sua matrícula lá bonitinha do SIAP, você vai ter acesso a esse aplicativo e lá nesse aplicativo você vai conseguir marcar suas férias, você vai conseguir solicitar o seu consignado, você vai conseguir verificar a questão também de plano de saúde. Então, assim, tudo isso, seu salário, seus benefícios, ele vai estar dentro aqui do SIAP, que a gente chama da matrícula, tá? Então, você não pode esquecer, quando você vê alguma questão, alguma coisa relacionada ao controle, o cadastro de servidores, pagamento de servidores, é o SIAP, tá bom? Vamos aqui a uma questão. Essa questão aqui foi da última prova que teve em 2022 ao UFPA. E eram várias questões, por isso que eu coloquei adaptada. Eram várias questões, e aí eu fui tirando, né, a questão, a parte que interessava aqui para o nosso estudo. Vamos lá, e você vai tentar fazer essa questão, você quiser pausar o vídeo e responde se está certo ou se está errado. O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, SIAP, ele é um sistema de abrangência nacional responsável pela gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. E aí, você acha que está certo ou está errado essa questão? Bom, você já vê aqui na sua questão, ele falando de uma abrangência nacional. Nós estamos estudando os sistemas da administração pública federal. Isso é o quê? É nacional. Beleza, tá certo, nacional. Responsável pela gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. Você tem que ir pegando as palavras-chave da questão para poder ligar ao conceito que já está na sua cabeça. Então, aqui, essa questão está certa, exatamente isso. Ela vai ser responsável por toda a questão relacionada à gestão da folha de pessoal de servidores públicos. Vamos à próxima. Mais uma questão aqui, ela é de 2019. Ela foi um pouquinho mais puxada, porque não era para o cargo de assistente de administração, era para cargo de tecnólogo, mas eu acredito que a gente estudando questões um pouco aprofundadas,
ela vai ajudar a gente também, porque se vier uma questão nesse nível, você já está preparado. Bom, essa questão aqui é interessante porque eu falei praticamente só o conceito. Eu não falei como é que foi a origem do SIAP, tá? Mas aqui nessa questão a gente vai entender direitinho. Vamos lá. O cálculo da folha de pagamento de uma empresa sempre foi motivo de ocupação e preocupação nas organizações, não sendo diferente no serviço público. O Sistema Integrado de Administração de Pessoal, SIAP, no âmbito da Administração Pública Federal, foi implantado no ano de com o objetivo de o processamento da folha de pagamentos a partir de informações lançadas de forma O SIAP foi melhorado com o passar do tempo, sendo hoje possível, em função de um data warehouse, acho que é isso que fala, data warehouse, a agregação de dados para extrair informações e indicadores pela internet, através do... Bom, o SIAP antigamente, na verdade, até antes de eu entrar entrar nesse órgão que eu estou, ele era controlado por um outro sisteminha, que era o SIAPnet. Ele começou com o SIAPnet, né? Aí depois tiraram esse SIAPnet e ficou só o SIAP. SIAPnet, ele tinha algumas outras estruturas e foi tudo consolidado e foi tudo pro SIAP. Aqui o que você precisava saber é o Sistema Integrado de Administração de Pessoal foi implantado no ano de... Aí você tem que verificar aqui nas questões qual foi a data. A gente, né, por achar que é uma coisa bem recente, a gente acaba querendo colocar uma data que seja mais recente possível. Aí você já iria errar a questão. Vou passar aqui pra frente pra gente ver a resposta direitinho. A resposta correta dessa questão é aqui, o ano de 1989. Mais ou menos um ano depois da Constituição Federal, né, de 88. Aí logo depois lançaram aqui então o SIAP. Vocês que estão estudando a história da administração pública, vocês sabem que depois da Constituição teve uma grande mudança aí na administração pública federal. E aqui o SIAP a gente considera então que teve início em 1989. Beleza, 1989 com o objetivo de... Então qual era o objetivo? Ele não busca consolidar todas as informações num só lugar. Então o objetivo era centralizar o processamento da folha de pagamento. Então assim, qualquer servidor da administração pública federal, seja de universidades, seja da Receita Federal, qualquer um, ele vai estar usando o SIAP. Então ele buscou centralizar todas as informações e a partir de informações lançadas de forma descentralizada. Por que de forma descentralizada? Porque cada órgão ele vai lançando as suas informações dentro do SIAP. Então é algo descentralizado. Eu não tenho um órgão central que pega aí as informações da galera toda, do Brasil todo, de todos os órgãos, e coitado, ia ser um trabalho enorme. Então cada órgão da administração pública federal, eles vão lançar as informações dos seus servidores. E aqui no final, né, ele fala a agregação de dados para extrair informações de indicadores pela internet, através do SIAPnet, foi de onde começou. Então, assim, é só um breve histórico para vocês entenderem de onde que veio essa questão do SIAP, tá? Mas, assim, para as provas de nível médio, você se atenta principalmente, na verdade, se atenta mais à questão dos conceitos. Você tem que pegar os conceitos. Provavelmente, a sua questão vai ser uma questão de conceitos. Ele provavelmente vai misturar o conceito do SIAP com o conceito de um outro sistema, e você vai ter que estar na sua cabeça as palavras-chave, né, para poder ligar esse conceito. Bom, o próximo sistema é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que é o SIAP. Gente, esse sistema ele é muito importante. Eu acho que depois do SIAP, né, ele é o mais importante, porque ele vai organizar toda a parte financeira e orçamentária dos órgãos federais. Eu vou ler aqui para vocês o conceito que está aqui. O SIAP
principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal. Eu deixei destacado para vocês aí as palavras-chave. Quando você vê assim na sua questão, registro, acompanhamento, principalmente controle da execução orçamentária, controle financeiro, controle, você vai ligar ao CIAF, né? Eu tive uma professora que ela me falava assim, gente, o nome tem que ajudar, o nome tem que dizer alguma coisa. Então assim, CIAF, financeiro, lá no CIAP, P, pessoal. Então você vai fazendo essas ligações na sua cabeça, que é uma maneira mais fácil de você memorizar esses conceitos, tá? Então, o CIAF, você vai estar registrando tudo que for relacionado à parte orçamentária, à parte financeira, pagamentos que você for fazer, tudo passa aqui pelo CIAF. Geralmente, quem utiliza mais esse sistema é a galera lá que fica na contabilidade, a galera que fica no financeiro, tá? Por exemplo, no órgão que eu tô atualmente, só para vocês entenderem o dia a dia como é, o órgão que eu tô atualmente, eu trabalho na área de contratos, né? Os contratos que a administração, que no caso aqui a Unifesp, celebra. Então, depois que eu celebrei um contrato, que eu formalizei um contrato, eu tenho que encaminhar esse processo para o pessoal lá da contabilidade, o pessoal do financeiro, para poder justamente registrar esse contrato lá no financeiro. Porque do que adianta eu ter um contrato celebrado se eu não tenho nada registrado no financeiro? Como é que o fornecedor vai receber o pagamento dele? Então, assim, tudo então é registrado lá no CIAF, ele é bem importante. Eu achei importante também colocar para vocês aqui, se apareceu uma questão um pouco mais aprofundada, igual foi do CIAF lá, a parte histórica, se apareceu uma coisa um pouco mais aprofundada, talvez ele lhe pergunte sobre os objetivos do CIAF. Aí você já vai estar preparado. Então, assim, eu acho que vale a pena você dar uma lida aqui, tá? Para entender mais ou menos quais são os objetivos do CIAF. Esse objetivo, ele tá aqui, né? Eu peguei da instrução normativa número 3, de janeiro de 2020. Eu vou ler aqui com vocês e depois a gente já vai passar para as questões relacionadas ao CIAF. São objetivos do CIAF. Fornecer, inciso 1º, fornecer meios para agilizar a programação financeira. Tá vendo aí que eu destaquei para vocês? Agilizar a programação financeira, com vistas a otimizar a utilização dos recursos do Tesouro Nacional. Inciso 2º, permitir que a contabilidade aplicada ao setor público seja fonte segura e tempestiva de informações. O que é tempestiva? É algo que você consegue obter dentro de um determinado tempo, determinado prazo. Então, aí você consegue ter essas informações assim de imediato. Ela é destinada, esse aqui é muito importante, eu coloquei aqui, a banca, ela pode fazer pegadinhas para vocês. Ela colocou aqui, ó, destinada a todos os níveis da administração pública federal. O que a banca pode fazer? A banca pode colocar assim, é destinada apenas aos autoridade competente do órgão. É destinada apenas ao setor tal. Não, gente, ela é destinada a todos os níveis da administração pública federal. Inciso 3º, mais um objetivo, o objetivo de integrar e compatibilizar as informações disponíveis nos diversos órgãos e entidades participantes do sistema. Inciso 4º, permitir os segmentos da sociedade obterem a necessária transparência dos gastos públicos. 5º, permitir a programação e acompanhamento físico e financeiro do orçamento em nível analítico. Gente, não se preocupem com esses termos. Quando você estiver lá dentro do seu órgão, você vai entender tudo isso. O que interessa agora é você entender para fazer a sua prova. Então, é só você ligar o CIAF, a controle de orçamento, a questão financeira, beleza, dá para acertar a questão. Vamos lá. Mais uma aqui, questão adaptada do último concurso da UFPA, 2022. Vamos lá?
Aí você tenta dar um pause no vídeo e tenta responder se está certo ou se está errado. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o SIAF, é um sistema integrado de administração financeira do governo federal que consiste no principal instrumento utilizado para, olha as palavras-chave, registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo. Gente, é ou não é copia e cola? Conceito, copia e cola. Então, isso aqui está certo. Viu? Não tem dificuldade. Você não precisa ficar se matando. Eu não sei o que é orçamento, eu não sei o que é. Não, gente, é o conceito. Só o conceito. Você acerta a questão. Mais um aqui. Foi de 2000. Eu peguei. Tem questões mais antigas, mas eu priorizei aqui as questões mais recentes. Essa aqui também, olha aqui, ó. Qual o significado da sigla SIAF? Qual é? Sistema Integrado de Administração Fiscal e Internacional. A gente falou alguma coisa de internacional? Não. Sistema Integrado de Administração Financeira Internacional é financeira, mas não é internacional. A gente está estudando aqui a administração pública federal. Não tem nada a ver com internacional. Sistema Interno de Administração Fiscal do Governo Federal. Essa aqui talvez poderia levar uma galera aí errar. Mas aqui o que tá errado aqui? Não é sistema interno, ele é integrado, ele vai integrar toda a administração pública federal. E também não é só fiscal, também é financeira. No caso financeira. Aqui no nome dele, então, o correto é a letra D. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. A próxima. Essa daqui foi também, eu achei, por isso que eu falei dos objetivos para vocês, que caiu numa questão para assistente em administração. Geralmente, esse tipo de questão cai para nível superior, para quem vai fazer, por exemplo, ou para administrador ou para na área de contabilidade. Geralmente é para essa galera que caem essas questões mais aprofundadas. Mas, em 2022... caiu aqui em assistente de administração, lá no Mato Grosso, né, no Instituto Federal. Vai que a sua banca resolve copiar, tá cansada de pedir conceito e vai, vou pedir agora os objetivos. Então tá aí, vamos ler aí a questão. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o SIAF, é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal. Beleza, que ele colocou o conceito. De acordo com o site do Tesouro Nacional, são objetivos do SIAF. Você lembra os objetivos do SIAF? Vamos lá. Prover, exceto, olha aqui, gente, presta atenção, ele está pedindo exceto. Então, ele vai listar aqui tudo o que é objetivo. Você vai ter que marcar uma que não é objetivo, ou seja, o que é errado. Vamos lá. Prover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública. B. Fornecer meios para agilizar a programação financeira. Já vai pegando as palavras-chave. Você lembra que a gente já falou sobre controle da execução orçamentária, falou dos meios para agilizar a programação financeira, né? Deixa eu continuar a questão. Otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional através da unificação dos recursos de caixa do governo federal. C. Permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações. A gente viu isso, né? Gerenciais destinadas exclusivamente ao alto escalão da administração pública federal. Gente, ao alto escalão da administração pública federal. Era isso que a gente viu aqui? Deixa eu voltar. Não. No inciso 2, ele diz que é destinado a todos os níveis da administração pública federal. Então, essa aqui vai estar errada, essa questão. Vou terminar de ler, eu vou passar aqui, ó. É essa que é errada. Vamos ler os outros itens para também pegar mais conceitos sobre o SIAF. D. Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativos à gestão dos recursos públicos, sem implicar rigidez ou restrição a essa atividade. Uma vez que o SIAF,
permanece sob total controle do ordenador de despesa de cada unidade gestora. E permitiu o controle da dívida interna e externa, bem como das transferências negociadas. Gente, não se preocupem com esses termos. Ordenador de despesa. O que é ordenador de despesa? Você vai entender quando você estiver lá dentro. Mas assim, ordenador de despesa é o cara que fica lá e ele vai autorizar o pagamento. Pode pagar. Por isso o nome tem que ajudar. Ordenador de despesa. Ordenador vai mandar pagar. Beleza? Vamos pro próximo? O nosso próximo aqui é o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, o SIASG. Bom, eu vou ler aqui para vocês esse conceito, tá? E eu vou explicar um pouco o que seria o SIASG. O SIASG, ele é um sistema informatizado de apoio às atividades operacionais do sistema de serviços gerais. Sua finalidade é integrar os órgãos da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Um ponto que eu não falei para vocês aqui é para vocês ficarem ligados quem são as pessoas aqui envolvidas para utilizar. Aqui, ó, você pode ver que é a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, tá? Direta é o órgão, por exemplo, eu trabalho é o órgão que está diretamente ligado lá à administração pública, por exemplo, a Receita Federal, é um órgão direto. Autárquica, no meu caso, a universidade, né, um tipo de autarquia. E fundacional. O SIASG, ele é o sistema onde são realizadas operações de compras governamentais. Se você quer uma palavra só, para fazer o link com o SIASG, compras, licitações, tá? Por quê? Porque através desse sistema é que tem lá, né, as compras eletrônicas, as compras que o seu órgão vai fazer, tem as licitações. Então, assim, quando você vê uma questão que está relacionada a compras, licitação, você vai imediatamente ligar ele ao SIASG, tá bom? Aí tem os outros itens aqui, depois você pode dar uma lidinha para que mais serve o SIASG, tá? E vamos lá, responder a questão. Olha aqui, essa questão aqui, ela é novíssima, de 2023. Foi para a área de administração, né? Acho que foi para administrador, lá do DF. Bora lá. As operações das compras governamentais. Opa, compras governamentais. Já puxa a gavetinha do SIASG na sua cabeça. São operacionalizadas por meio do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG. A respeito do SIASG, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vai puxando todas as gavetinhas do SIASG na sua cabeça. Sua aplicação limita-se aos órgãos e às unidades da administração federal direta? O que a gente viu lá? A gente viu que não é só a administração federal direta, são as autarquias, as fundações. Então tá errado. É destinado ao uso de estados e municípios? Era isso que tinha lá no conceito? Não, ele é para utilizar através da administração federal direta, autarquias, fundações, enfim. Contribui para a disseminação do comércio eletrônico e de transformações na administração pública, em conexão com os projetos do governo eletrônico? Será? Essa questão aí tá, esse item tá bom. A gente segura um pouquinho, lê as demais. Substitui o processo competitivo para as compras governamentais? Gente, esse sistema, ele vai substituir o processo competitivo? Não. As compras, as licitações do governo federal, eles têm que ser competitivos. O governo tem que ter preço competitivo. Então, é errado. Produz efeitos benéficos no processo de contratação, acarretando a limitação de fornecedores? Pelo contrário, gente, se a gente está aqui com um sistema informatizado, ele não vai limitar, né,
se o sistema é algo bom, você não vai colocar algo negativo. Essa parte aqui do item, limitação. Limitação é uma coisa negativa. Então, não. Então, assim, a que está correta é a letra C, porque ela vai contribuir para o comércio eletrônico. Então, assim, SEASG, compras, licitação, competitividade, maior competitividade, porque a galera, os fornecedores, os particulares, eles têm, né, todo mundo tem acesso, então vai ter mais competitividade. Então, SEASG, você vai relacionar isso. Vamos lá, próxima. O próximo sistema que a gente vai estar vendo é o sistema de concessão de diárias e passagens, que é o SCDP. Deixa eu ler o conceitozinho para vocês e explicar. O SCDP, ele viabiliza a administração das solicitações e pagamentos de diárias e passagens, possibilitando que as requisições sejam feitas por meio do terminal eletrônico, diminuindo o tempo de emissão e melhorando, no caso, as condições de atendimento e consulta dos usuários. O que é esse sistema? Os órgãos, geralmente cada órgão, ele tem um setor lá que ele precisa, né, ser responsável para gerenciar a questão das diária e passagem. Gente, servidor, professor, eles precisam estar fazendo curso, precisam apresentar um projeto, um trabalho em algum lugar. E quando eles precisam, a trabalho, assim, vamos dizer, vai ter um trabalho em tal lugar e esse servidor precisa se deslocar para lá. Então, assim, tudo que for relacionado à questão de deslocamento, a diária, passagem, tudo é cadastrado nesse sistema. Então, assim, o nome tem que servir para alguma coisa. Sistema de concessão DP, diária de passagem. Então, assim, é só ligar esses nomes, diárias e passagens. Tudo que for relacionado a isso, até coloquei um aviãozinho aqui para vocês lembrarem, é o sistema SCDP. Mais uma questão aqui do último concurso da UFPA, adaptada, e você vai responder se está certo ou se está errado. O sistema de concessão de diárias e passagens, ele é o sistema utilizado para registrar todos os dados referentes aos processos administrativos da instituição, incluindo sua movimentação e arquivamento. E aí, você acha que está certo ou que está errado? Em algum momento a gente falou em processos administrativos, falou em movimentação, falou em arquivamento? Não. A gente falou de passagem, a gente falou de diária, falou de viagem, né? Então aqui você já ia considerar errado esse conceito. Próximo. Aqui, gente, nós temos aqui então agora o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC. O CIMEC, ele faz parte do meu dia a dia, né, como servidora. Quando eu tenho, por exemplo, um contrato de obra, vou construir aqui, a universidade vai construir aqui mais um prédio, um laboratório. O MEC, no caso, o MEC, ele passa os recursos, né, a gente tem uns recursos, ele precisa estar controlando isso aí. Para que vai ser esse recurso? Vamos fazer a obra tal. Eles têm que estar acompanhando essa obra. Então, aqui, quando eu tenho um contrato de obra, depois que eu finalizo o contrato, eu vou lá no CIMEC, abro o CIMEC lá, com meu login, com a minha senha, cadastro um contrato lá. E a galera que é o responsável pela obra, os engenheiros, os arquitetos, enfim, eles vão ficar alimentando esse sistema e colocando lá a evolução da obra. E nesse caso que eu falei para vocês aqui, eu dei um exemplo de obra. Mas a gente vai ver aqui, ó, que ele é um portal operacional e de gestão do MEC. Então, o MEC que é responsável aqui por esse sistema. Ele trata do orçamento e monitoramento. Gente, monitoramento das propostas online do governo federal na área da educação. Vocês que vão fazer o concurso para
universidades, para institutos federais, vocês vão utilizar sim esse sistema, porque ele é do MEC, tá? Então, quando vocês tiverem alguma coisa para ter o controle, para monitorar, vai ter que ser incluído lá no CIMEC. Vamos lá, mais uma questão. O Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, ele é um sistema eletrônico criado pelo governo federal para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa, extensão e pós-graduação das instituições de ensino superior. E aí? A gente falou em algum momento sobre projetos de pesquisa, extensão e pós-graduação? Não. Tá? Quando for alguma coisa relacionada ao ensino, à pesquisa, já é outro sistema que a gente não precisa estudar aqui, que não faz parte aqui, não vai fazer parte aqui, né, seu dia a dia, a não ser que você for ficar lá numa, a gente fala aqui internamente, né, num instituto, onde tem lá os cursos, mas para você que vai trabalhar assim, bem na área administrativa mesmo, você não vai estar utilizando, tá? Então isso aqui é errado. Vamos lá, mais um sisteminha aqui, que é o Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal, que é o CIORG, tá? O que é o CIORG? ORG, de organiza. Então, o CIORG, ele organiza as atividades de desenvolvimento organizacional dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Palavra-chave é a fonte oficial de informações. Fonte oficial de informações sobre a estrutura organizacional das instituições do Poder Executivo Federal. Então, aqui, esse sistema, ele vai ter lá as informações sobre a organização, sobre a estrutura, né, do Poder Executivo Federal. Então, assim, você tem que ligar a palavra informações a CIORG. Tá, a gente tem aqui uma questão, foi também para assistente de administração 2022. Tenta fazer aí, enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui, você tenta fazer aí. E aí, conseguiu? Vamos lá. O Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, CIORG, possui como finalidades uniformizar e integrar ações das unidades que o compõem, constituir rede colaborativa destinada à melhoria da gestão pública, desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade, entre outras. Que é certo, por mais que a gente não tenha falado expressamente cada item desse, mas se você for notar aqui, ele está falando das informações, ele vai uniformizar, integrar as ações, vai constituir rede colaborativa, tudo em torno de uma gestão, tudo em torno de integrar informações. Então, aqui está certa. Mais um sistema, é o CISP. Gente, esses sistemas, como eu falei para vocês, os mais importantes são o CIAP, o CIAF, o CIMEC pode cair também na sua prova, tá? Agora, esses próximos aqui, eles caem, mas é com menos frequência, mas cai. Eu falo assim que a gente precisa pecar pelo excesso. Então, é melhor você estudar demais do que deixar de estudar um item, tá? Vamos lá, o CISP. Gente, é muita sigla, mas vocês vão conseguir. Vocês vão ver que na hora da prova vai ter os conceitozinhos para vocês lá e vocês vão acertar. CISP. Ele tem o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia de informação. CISP, o CISP é da tecnologia de informação. Quando você fala em CISP, qual gaveta que você puxa da sua cabeça? Tecnologia da informação. Até coloquei um computadorzinho aqui para vocês fazerem essa ligação.
Então, tudo que envolver, então, controle, tudo que envolver a operação relativa ao pessoal lá da tecnologia da informação, eles vão estar utilizando aqui esse sistema. Tá, vamos lá, uma questão, por isso que eu falei pra vocês, não ficou o ano, que acho que era 2013 esse ano, se eu não me engano. Olha, e foi uma questão pra galera da área de tecnologia. Mas ele tá perguntando apenas o que seria o acrônimo CISP. O CISP é o quê? Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. Letra C. Eu acredito que para você do nível médio vai cair apenas os conceitos. Não acredito que vai cair alguma coisa mais aprofundada, tá? Basta você lembrar os conceitos. SEI. O SEI. O que é o SEI? O SEI, eu não tenho um contato diário com o SEI, mas assim, alguns processos meus eu preciso estar utilizando o SEI. Na verdade, nem sou eu, é uma outra unidade. Eu faço aí uma ponte. Vou explicar aqui, vou ler o conceito e explicar para vocês. O SEI ele é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos. Tem como objetivo promover a eficiência administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional, que é uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. Qual é, então, a palavra-chave aqui? Eu relacionaria processo eletrônico. Processo eletrônico. Esse sistema ele foi criado justamente para poder assim substituir os processos físicos e todos os processos serem tramitados através do SEI. Então, se eu tiver um contrato, o contrato já vai ser automaticamente gerado lá pelo SEI. As autoridades, né, competentes já podem assinar tudo pelo SEI. Eu não tenho papel nenhum movimentando. Eu coloquei aqui até a foto de uma moça trabalhando em casa, que seria o sonhado teletrabalho de muito servidor. Gostaria de estar trabalhando em casa. E hoje, com esses sistemas, é possível sim o servidor trabalhar de casa. Então, assim, o SEI você vai ligar a processo eletrônico, tá? Então, tudo que for de movimentação, de processo físico não tem. Tudo que for para melhorar a eficiência, tipo assim, se essa questão não é para você assim, melhorar a eficiência administrativa, diminuir o uso de papel, você vai relacionar com o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Aqui uma questão de 2019. O Sistema Eletrônico de Informações, SEI, tem como objetivo construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. Beleza, é o conceito. Qual das alternativas abaixo não representa um benefício trazido pelo uso do SEI? Então, qual das alternativas que não é um benefício? Vamos lá. Acompanhamento de processos online. É para isso que o SEI existe. Então, é um benefício. Aumento da produtividade e diminuição do uso do papel. Opa! Aumento da produtividade, aumento da eficiência e diminuição do papel. Beleza, é para isso que o SEI serve. Acesso remoto por meio de diversos tipos de equipamentos. Beleza, porque eu vou trabalhar em casa, eu posso acessar de casa, posso acessar do meu computador, posso acessar aqui do meu celular. Beleza. Melhoria no fluxo de trabalho. Sim. Agilidade na tramitação. Sim. Né? E não vou precisar esperar 2 dias um processo físico está tramitando aí nas unidades, eletronicamente rapidinho. Baixo custo de aquisição. Então, nem tudo são flores. A gente sabe que tudo relacionado à área de tecnologia, apesar de melhorar a eficiência da gente conseguir trabalhar bem, tem um preço, é caro. Então, hoje, assim, ainda tem muitas organizações assim que não usam, porque tem um alto custo. E aqui na questão ele fala que é um baixo custo de aquisição. Não. É
Essa aqui que é a questão errada. Então, essa aqui, ela não é um benefício trazido pelo SEI. Não existe baixo custo do SEI, tá bom? Vamos lá, para mais uma. Eu acho que tá acabando. Vamos lá. Isso aqui é o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, que é o SIADS. Vou ler aqui o conceito e vou explicar para vocês. Ele é uma ferramenta que se destina à informatização e à operacionalização do gerenciamento e controle dos estoques de bens móveis permanentes de consumo, de bens intangíveis e a frota de veículos. Gente, o SIADS, que é a gestão patrimonial, você vai relacionar com a palavra almoxarifado, estoque. Geralmente a galera que trabalha no almoxarifado é que vai estar utilizando aqui esse sistema. Então, controle também de frota, de veículos, tudo isso é o SIADS. SIADS é a galera lá do almoxarifado. Eu coloquei aqui uma moça aqui conferindo o estoque, porque hoje a gente utiliza assim esse sistema para poder, né? Claro que a administração pública ela faz compra, então ela precisa gerenciar tudo que ela compra. Então aqui ela vai gerenciar pelo SIADS. Olha aí, mais uma questão para assistente de administração. O Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, ele é uma solução que possibilita aos órgãos da administração pública federal um controle completo e efetivo de seus estoques de materiais, bens patrimoniais e serviços de transporte, sem o controle de depreciação dos bens e de realização de inventário eletrônico e sem registro contábil. E aí, certo ou errado? Essa questão, gente, por mais que tenha os conceitos que a gente falou, ela é errada. Porque assim, se eu estou controlando se eu estou controlando aqui os estoques, os bens, ele precisa também fazer o controle de depreciação, ele precisa fazer o registro contábil, tudo isso é interligado. Então aqui, a parte que ficou errada aqui dessa questão foi isso aqui, ó. Sem o controle de depreciação dos bens, de realização de inventário eletrônico e sem registro contábil. Gente, tudo que entra na administração pública tem que ser registrado. Qualquer bem que entra, uma caneta, e ó, uma caneta que chega lá, tem que ser registrado, tá? Então essa questão aí tá errada. Nosso último item aqui, ele é bem facinho, acredito que a gente não precisa se aprofundar muito aqui não. Ele é o CADIM, você vai ouvir falar muito quando você estiver lá dentro do seu órgão. Ele é um cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal. Créditos não quitados é o quê? É aquela galera que está devendo para a administração pública. Então aqui o CADIM, ele é um banco de dados onde estão registrados os nomes de pessoas em débito para com órgãos e entidades federais. Gente, para com órgãos e entidades federais, tá? Não é municipais, não é estaduais, federais. Lembre-se que nós estamos estudando aqui o concurso para um órgão federal, tá? Então aqui o CADIM é para órgãos federais. Eu coloquei até aqui uma pessoa aqui meio desesperada, que é quando a gente fica aí, tá devendo, a gente fica meio desesperado querendo pagar. Então aqui ele é um banco de dados. Aqui eu já coloquei aqui o gabarito na questão, mas a gente vai ler mesmo assim. O Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM, ele é um banco de dados no qual se registram as pessoas jurídicas da administração pública, direta ou indireta, sejam do Estado, DF ou do município, que estão em débito com os tributos federais. Gente, qual é o erro dessa questão? Não é do Estado, do DF, do município, né? É dos órgãos federais. Aqui no conceito a gente viu órgãos e entidades federais, tá bom? Então, assim, se for cair para você alguma coisa desse sistema aqui do CADIM, é basicamente isso, tá?
Bom, gente, então é isso. Obrigada, tá? Coloquei aqui também o meu Instagram, se você quiser lá me acompanhar. Eu tenho um Instagram de estudos, tá? Eu mostro lá minha rotina de estudos. Se você tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, se você gostaria de tirar, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, ou então deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder pra você. E se você também, assim, tiver alguma dúvida em relação a algum item do seu edital, que você não está encontrando o material, você pode me dar um alô, que eu vou tentar aí passar para vocês. A gente pode fazer aí aulas de outros temas também, tá? E posso estar colocando aqui para vocês. Mas por enquanto é isso. Espero que você tenha entendido, tá? E que você faça uma boa prova e que com certeza você vai conseguir a sua aprovação, tá? Valeu, gente. Tchau.